O Vaticano anunciou hoje a criação de um tribunal especial para julgar casos de abusos cometidos por membros do clero. O relógio marcava 10 horas da manhã em Roma, quando um comunicado urgente partiu da sala de imprensa da Santa Sé. Jornalistas experientes logo perceberam: algo de grande importância estava prestes a ser anunciado. Em poucos minutos, equipes de televisão posicionaram câmeras, e a Praça de São Pedro começou a se encher de fiéis e curiosos. Nos corredores internos do Vaticano, o clima era de tensão silenciosa. Papa Leão XIV, conhecido por sua postura firme e ao mesmo tempo pastoral, caminhava em direção à Sala Clementina, onde faria um pronunciamento histórico. Em suas mãos, um documento lacrado com um selo pontifício. Seus olhos estavam sérios, mas também havia neles uma determinação inabalável. Ao entrar na sala, o Papa encontrou cardeais e bispos já reunidos. Alguns estavam visivelmente apreensivos. Ele os cumprimentou com um aceno de cabeça e disse com voz calma: "Meus irmãos, hoje vamos dar um passo que muitos esperaram por décadas." Poucos minutos depois, as câmeras se acenderam, e a imagem do Papa, vestido de branco com uma cruz simples no peito, foi transmitida ao vivo para o mundo inteiro. Ele começou dizendo: "Queridos irmãos e irmãs, venho hoje diante de vocês com o coração pesado pelas feridas que muitos sofreram dentro da própria Igreja. Feridas que não podem mais ser ignoradas, silenciadas ou varridas para debaixo do tapete da história." Um silêncio profundo tomou conta da sala de imprensa. O Papa respirou fundo e continuou: "Por isso, anuncio a criação de um tribunal especial no Vaticano, dedicado exclusivamente a investigar, julgar e punir, conforme o direito canônico e a justiça divina, os crimes de abuso cometidos por clérigos contra menores e pessoas vulneráveis." O impacto foi imediato. Jornalistas se entreolharam. Alguns começaram a digitar freneticamente. A Praça de São Pedro, acompanhando em telões, explodiu em murmúrios e orações. Leão XIV prosseguiu: "Este tribunal terá plena autonomia, contará com juízes independentes, canonistas experientes e observadores internacionais. Sua missão será clara: trazer à luz o que foi escondido, oferecer justiça às vítimas e restaurar a credibilidade ferida de nossa Igreja." Atrás dele, alguns cardeais abaixaram a cabeça, conscientes do peso histórico daquele momento. Outros, mais conservadores, olhavam inquietos, temendo as consequências. "Não mais permitiremos que a impunidade seja confundida com misericórdia", declarou o Papa, com voz firme. "A misericórdia verdadeira exige a verdade, exige a justiça. E esta Igreja não pode ser cúmplice do sofrimento silencioso de quem foi ferido por aqueles que deveriam proteger." Enquanto as palavras ecoavam, imagens de vítimas abraçando rosários ou chorando ao ouvir a notícia começavam a surgir nos noticiários. Uma mulher em Dublin, que havia denunciado abusos há anos, falou emocionada à imprensa: "Sinto que, finalmente, alguém nos ouviu." Nos bastidores, uma equipe já estava formada: canonistas, advogados civis convidados como consultores e representantes de vítimas. Todos com o compromisso de trabalhar com independência. O Papa fez questão de frisar: não haverá privilégios. Nenhum cargo ou título servirá de escudo. Todos responderão por seus atos diante de Deus e da justiça da Igreja. Ao término do anúncio, o Papa se recolheu em oração. Em privado, confidenciou a seu secretário: "Hoje demos um passo doloroso, mas necessário. Que Deus nos sustente para seguir adiante." A notícia percorreu o mundo em questão de minutos. Manchetes surgiam em diferentes idiomas. Papa Leão XIV cria tribunal especial para investigar abusos. Decisão histórica do Vaticano busca restaurar confiança. Alguns críticos apontaram que seria preciso aguardar resultados concretos, mas a maioria reconheceu a importância simbólica do gesto. Um especialista em direito canônico, entrevistado ao vivo, disse: "Este é o maior avanço estrutural desde as reformas do Papa Bento XVI. Um tribunal dedicado é um divisor de águas." No Vaticano, reuniões se multiplicaram para definir a composição do tribunal. Nomes foram analisados, critérios de independência estabelecidos, e o Papa fez questão de entrevistar pessoalmente alguns dos indicados. "Não quero apenas competência técnica", disse ele a um candidato, "quero coragem moral."
Enquanto isso, em paróquias ao redor do mundo, padres usaram suas homilias para abordar o anúncio. Um sacerdote em Buenos Aires disse: "O Papa nos mostrou que não basta rezar, é preciso agir para proteger os inocentes." Em um convento na Alemanha, uma irmã idosa ouviu a notícia e comentou: "Levei anos rezando por justiça. Hoje, sinto que minha oração foi ouvida." E assim, o anúncio de um tribunal especial marcou o início de uma nova fase para a Igreja. Um caminho árduo, mas carregado de esperança, de que as sombras seriam finalmente enfrentadas com a luz da verdade. Os dias seguintes ao anúncio foram de intensa movimentação dentro do Vaticano. Na Secretaria de Estado, reuniões extraordinárias se estendiam até altas horas. O Papa havia deixado claro: não haveria espaço para lentidão ou burocracia excessiva. O mundo estava observando, e as vítimas esperavam respostas. Um comitê provisório foi criado para definir os detalhes operacionais do Tribunal Especial. Nele, não apenas cardeais e canonistas, mas também mulheres leigas com formação jurídica e representantes de organizações independentes. Pela primeira vez, vozes externas à hierarquia eclesiástica participariam ativamente de um processo tão delicado. Um dos assessores comentou: "Santidade, isso vai gerar resistência." E o Papa respondeu sem hesitar: "A verdade não teme resistência." Enquanto isso, as reações continuavam a chegar de todos os cantos do planeta. Uma carta vinda do Canadá dizia: "Sou sobrevivente de abusos. Por muitos anos pensei que minhas palavras não significavam nada. Hoje, sinto que a Igreja finalmente nos reconhece." Essas mensagens eram lidas diariamente em reuniões internas, servindo de combustível para continuar. Leão XIV pediu que as cartas fossem arquivadas e mantidas como testemunho da dor e da esperança de um povo ferido. A mídia internacional acompanhava cada novo detalhe. Na imprensa italiana, manchetes diziam: "Um tribunal para as vítimas. Vaticano inicia nova era." Na França, "Justiça no coração da Igreja. Papa dá passo corajoso." Mas nem todos reagiram com entusiasmo. Em certos círculos, críticas duras começaram a surgir. Alguns temiam que processos internos pudessem expor segredos antigos, gerar escândalos e ferir ainda mais a imagem da Igreja. Um cardeal veterano murmurou durante uma reunião: "Santidade, o senhor está preparado para o peso das revelações?" E o Papa, com olhar firme, respondeu: "Não temo a verdade. Temo o silêncio." Na prática, preparar um tribunal desse porte exigia decisões complexas. Seriam ouvidos casos antigos? Haveria colaboração com autoridades civis? Qual seria o grau de publicidade dos julgamentos? A cada pergunta, Leão XIV insistia em um princípio: transparência. Uma grande sala do Vaticano foi adaptada para se tornar a sede do tribunal. Antigas estantes de livros foram retiradas, dando lugar a arquivos modernos, computadores e salas de escuta. Pinturas sacras permaneciam nas paredes, lembrando a todos que aquele espaço era, acima de tudo, um lugar de busca pela verdade. Quando a notícia de que representantes das vítimas seriam convidados a depor pessoalmente chegou ao público, a reação foi imediata. Grupos de sobreviventes começaram a organizar delegações para viajar a Roma. Um homem que havia sido abusado décadas atrás comentou emocionado: "Nunca imaginei que alguém da Igreja me ouviria de verdade." Enquanto isso, o Papa mantinha reuniões privadas com bispos de diferentes países, cobrando colaboração. Em uma delas, ele disse: "A omissão de um só de vocês pode custar a fé de milhares. Não serei conivente com isso." Os bispos, alguns com rostos tensos, prometeram apoio. Em seguida, diretrizes foram enviadas a todas as dioceses do mundo, solicitando a entrega imediata de arquivos sobre casos pendentes. Não se tratava apenas de criar um tribunal, mas de promover uma limpeza histórica. As repercussões não se limitaram ao ambiente eclesial. Governos manifestaram apoio, oferecendo cooperação judicial. Organizações de direitos humanos elogiaram o gesto. Um advogado especializado em defesa de vítimas declarou em um programa de televisão: "Pela primeira vez, vemos sinais concretos de que a Igreja está disposta a enfrentar seus próprios demônios internos."
Mas também houve desafios inesperados. Alguns arquivos estavam incompletos, outros haviam desaparecido. A equipe do tribunal enfrentava a árdua tarefa de reconstruir histórias a partir de fragmentos. Mesmo assim, o Papa insistia: não desistam de um só caso. Cada vida importa. Em paralelo, surgiram histórias inspiradoras de clérigos dispostos a colaborar. Um bispo na América Latina escreveu ao Papa oferecendo-se para depor voluntariamente sobre casos ocorridos em sua diocese. Quero ajudar a curar estas feridas. Santidade. Esse tipo de atitude gerava esperança dentro da equipe. Durante uma das reuniões, uma das juristas leigas, ao ouvir o relato desse bispo, enxugou discretamente uma lágrima e comentou: talvez ainda haja redenção para esta instituição. Enquanto isso, na Praça de São Pedro, fiéis rezavam diariamente diante de um banner improvisado que dizia: Justiça para os inocentes. Velas se acumulavam aos pés do cartaz. Turistas, ao passar, se juntavam em silêncio. O Papa, informado sobre o gesto, pediu que o banner fosse levado a ele. Ao receber, segurou-o com cuidado e disse: este é o símbolo do nosso compromisso. Guardem-no na sala do tribunal. Dias depois, Leão XIV reuniu novamente os cardeais e anunciou os primeiros nomes dos juízes que integrariam o tribunal, homens e mulheres conhecidos por sua integridade, alguns vindos de países distantes, outros do próprio clero, todos com histórico impecável. Este será um tribunal da verdade, afirmou ele. Quem vier aqui encontrará ouvidos atentos e justiça, não portas fechadas. A cerimônia de posse dos juízes foi transmitida ao vivo. Milhões assistiram enquanto eles juravam cumprir suas funções com fidelidade ao Evangelho e à lei canônica. As câmeras mostraram o Papa impondo as mãos sobre cada um, em silêncio, como se transmitisse não apenas autoridade, mas também o peso de uma missão. Naquela noite, ao se recolher em sua capela particular, Leão XIV ficou ajoelhado diante do crucifixo por longos minutos. Depois, escreveu em seu diário: hoje plantamos uma semente de justiça. Que ela cresça apesar das tempestades. E assim, enquanto as engrenagens do tribunal começavam a girar, o mundo observava, ora com esperança, ora com ceticismo, mas sempre com a sensação de que algo novo estava acontecendo no coração da Igreja. Com o tribunal já em funcionamento, as primeiras audiências começaram a ser agendadas. O mundo acompanhava com expectativa o desenrolar desse processo inédito. Para muitos, era a primeira vez que viam padres e bispos sendo formalmente chamados a prestar contas diante de uma instância criada dentro da própria Igreja. As salas adaptadas no Vaticano ganharam um clima solene e, ao mesmo tempo, tenso. De um lado, as vítimas e seus representantes legais; do outro, os acusados, alguns visivelmente nervosos, outros tentando manter uma postura de serenidade. Ao centro, o painel de juízes designados, com a presença de observadores internacionais convidados para garantir transparência. Câmeras de televisão não estavam autorizadas a filmar o interior das audiências, mas comunicados diários eram emitidos, detalhando o progresso. Nos corredores, jornalistas disputavam entrevistas com advogados e especialistas. Um repórter da BBC declarou ao vivo: estamos diante de um dos momentos mais significativos da história moderna da Igreja Católica. Enquanto isso, Papa Leão XIV acompanhava tudo de perto, recebendo relatórios diários. Ele havia determinado que, ao final de cada semana, uma coletiva de imprensa fosse feita para informar o andamento dos casos e reafirmar o compromisso com a verdade. Não basta fazermos justiça, disse ele a seus assessores, é preciso que o mundo veja que a estamos fazendo. As primeiras decisões do tribunal causaram impacto imediato. 2 padres foram afastados preventivamente de suas funções enquanto as investigações avançavam. Um bispo foi chamado a Roma para responder sobre acusações antigas, reacendendo o debate sobre a proteção de hierarcas no passado. Nos noticiários, especialistas em direito canônico explicavam os procedimentos, enquanto vítimas davam depoimentos emocionantes sobre a importância daquele momento. Em uma coletiva, o porta-voz do Vaticano afirmou: este tribunal não existe para proteger instituições, mas para defender inocentes e honrar o Evangelho. A fala repercutiu profundamente. Uma senhora na Polônia, ao ouvir pela rádio, comentou com a filha:
Eu pensei que nunca veria isso acontecer. Talvez ainda exista esperança. A Praça de São Pedro continuava sendo um local de vigília. Pessoas deixavam cartas, fotografias de familiares vítimas de abusos, pedidos de oração. O Papa fez questão de visitar discretamente o local numa noite de quinta-feira. Sem aviso, caminhou entre as velas e ajoelhou-se diante do banner Justiça para os Inocentes. Um jornalista amador registrou a cena e, no dia seguinte, a imagem estava em todos os jornais, o Papa ajoelhado, rezando pelas vítimas. Nos bastidores, o tribunal também se deparava com casos complexos. Arquivos incompletos, testemunhas temerosas, processos prescritos segundo leis civis. O Papa convocou uma nova reunião e disse aos juízes: não podemos prometer solução para tudo, mas podemos prometer que nenhuma dor será ignorada. Havia também resistência dentro da própria estrutura da Igreja. Alguns prelados temiam que as revelações abalassem a fé dos fiéis. Outros argumentavam que a exposição pública poderia afastar vocações sacerdotais. Mas Leão XIV respondia com serenidade: a fé não se abala com a verdade, se fortalece com ela. As vítimas começaram a ser ouvidas de forma presencial no Vaticano. Uma jovem da Austrália, hoje adulta, entrou na sala do tribunal acompanhada de sua advogada. Ao sair, declarou emocionada para a imprensa: pela primeira vez, senti que a Igreja me olhou nos olhos e me ouviu. Esse tipo de relato alimentava a esperança de que aquele processo não seria apenas burocrático, mas profundamente humano. Os juízes, após cada sessão, se reuniam em oração silenciosa, pedindo sabedoria para julgar com justiça e compaixão. Enquanto isso, o Papa recebia mensagens de líderes de outras religiões, elogiando a iniciativa. Um rabino em Jerusalém escreveu: a coragem de encarar a verdade é um testemunho que transcende credos. Um imã no Egito declarou em entrevista: quando um líder religioso enfrenta os erros de sua própria comunidade, ele dá exemplo a todos nós. No entanto, o tribunal também enfrentou críticas severas de alguns setores da imprensa, que alegavam que a Igreja estava apenas tentando salvar sua imagem. Em uma entrevista, um comentarista cético disse: só veremos resultados reais quando houver condenações efetivas. Ao saber disso, o Papa respondeu em uma homilia: não buscamos aplausos, buscamos justiça. O tempo mostrará os frutos. Com o passar dos meses, as primeiras sentenças começaram a ser divulgadas. Algumas condenações severas surpreenderam até mesmo os mais críticos. Padres perderam o estado clerical, bispos foram oficialmente censurados e obrigados a colaborar com autoridades civis. Em comunicado oficial, o Papa declarou: este é apenas o começo. O gesto também inspirou movimentos semelhantes em igrejas locais. Conferências episcopais começaram a criar comissões próprias, seguindo o modelo do Tribunal Especial. A imprensa chamou isso de o efeito Leão XIV. Enquanto tudo isso acontecia, o Papa continuava sua rotina pastoral. Celebrou missas, encontrou-se com peregrinos e, em cada discurso, repetia: a justiça não é um castigo, é um ato de amor pelas vítimas e pela própria Igreja. Certa manhã, ele recebeu em audiência privada um grupo de vítimas que havia colaborado com o tribunal. O encontro foi comovente. Uma senhora segurou a mão do Papa e disse: Santidade, hoje eu sinto que minha dor não foi em vão. Ele, com lágrimas nos olhos, respondeu: a sua coragem nos trouxe até aqui. E assim, o Tribunal Especial se tornava um símbolo de uma nova era para a Igreja, marcada pela coragem de olhar para dentro e confrontar o próprio passado. O mundo ainda aguardava para ver até onde iria essa transformação, mas uma coisa já era certa: nunca mais seria possível fingir que nada aconteceu. Com o tribunal já consolidado, o impacto de suas ações começou a se fazer sentir não apenas nos bastidores, mas na vida concreta das pessoas. Nas primeiras audiências públicas, divulgadas apenas em trechos editados, a população pôde ouvir a voz de vítimas e acompanhar sentenças lidas com solenidade por juízes eclesiásticos. O mundo inteiro parou para assistir. Uma dessas transmissões mostrou o tribunal anunciando a redução ao estado laical de um clérigo acusado e comprovadamente culpado. Na sala de imprensa do Vaticano, jornalistas aplaudiram discretamente ao ouvir a decisão,
algo raríssimo em coberturas de assuntos tão sérios. Um comentarista de um canal internacional disse: "Este é um marco histórico. Pela primeira vez, vemos responsabilização real e pública de membros do clero em um tribunal do Vaticano. Para as vítimas, cada decisão representava um passo na direção da cura." Um jovem norte-americano, emocionado, declarou à imprensa: "Eu perdi a fé por anos, mas hoje começo a acreditar novamente, não por causa das palavras, mas por causa das ações." O Papa Leão XIV acompanhava essas sessões com atenção. Certa noite, em conversa privada com seu secretário, confidenciou: "Não consigo deixar de pensar nas lágrimas de cada vítima. Cada sentença é para elas, não para nós." As críticas, embora ainda existissem, começaram a perder força diante da determinação do tribunal. A transparência das audiências e a seriedade das decisões calaram muitos opositores. Um artigo publicado em um jornal europeu, antes muito crítico, trazia o título: "Do silêncio à justiça, o Vaticano começa a mudar sua história." O trabalho, porém, estava longe de terminar. O tribunal passou a receber denúncias de lugares remotos, de comunidades que antes não tinham voz. Para atender a demanda, o Papa autorizou a criação de delegações regionais ligadas ao Tribunal Central, garantindo agilidade nos processos. "Não podemos nos limitar a Roma", afirmou ele. "A dor não tem fronteiras, nem deve ter a nossa justiça." Em paralelo, começaram a surgir frutos espirituais inesperados. Jovens que antes se afastavam da igreja passaram a se envolver em pastorais de apoio às vítimas. Leigos e religiosos organizaram grupos de oração e acompanhamento psicológico. Em muitas paróquias, foram criados canais diretos para denúncias, inspirados pelo gesto do Vaticano. Um momento marcante aconteceu quando o Papa convidou representantes de vítimas para falar durante uma audiência geral. Diante de milhares de fiéis na Praça de São Pedro, uma mulher tomou a palavra e disse: "Durante anos, senti que minha dor era invisível. Hoje, vejo que minha voz ecoa neste lugar santo." O Papa, visivelmente emocionado, respondeu diante de todos: "Sua voz não apenas ecoa, ela transforma. A Igreja é mais verdadeira hoje por causa de sua coragem." O gesto foi aplaudido de pé pela multidão. Algumas pessoas choravam, outras rezavam em silêncio. As imagens rodaram o mundo, gerando manchetes e debates. Uma emissora de TV exibiu um documentário intitulado A Justiça do Papa, destacando o impacto daquela iniciativa. Nos meses seguintes, o tribunal começou a publicar relatórios detalhados. Nele constavam números, nomes de processos concluídos e recomendações para mudanças estruturais na Igreja. O Papa fazia questão de que esses relatórios fossem de fácil acesso, publicados online, traduzidos para diversos idiomas. "A verdade não deve ficar escondida em gavetas", dizia ele. Ao mesmo tempo, Leão XIV convocou um retiro espiritual com todos os juízes e membros do tribunal. Durante 3 dias, afastaram-se das tarefas administrativas para rezar, refletir e renovar forças. No encerramento, o Papa lhes disse: "Vocês estão escrevendo uma nova página da nossa história. Não por glória, mas por justiça. Que a cada decisão, vocês se lembrem dos olhos daqueles que buscam paz." O efeito dessas ações ultrapassou fronteiras. Igrejas protestantes, comunidades ortodoxas e até instituições seculares elogiaram o gesto, considerando um exemplo de responsabilidade institucional. Em um fórum interreligioso, um líder budista comentou: "Quando alguém reconhece suas falhas e age para corrigi-las, mostra ao mundo que a fé pode ser transformadora." E assim, pouco a pouco, a imagem da Igreja começou a se reconstruir, não por discursos, mas por atitudes. Um jovem seminarista, ao ser entrevistado, disse: "Quero ser padre justamente porque vejo que a Igreja está mudando. Quero ajudar a construir esse novo tempo." O Papa, ao saber da entrevista, sorriu e comentou com seu secretário: "Isso vale mais do que qualquer título ou monumento." Os meses viraram anos e o tribunal se tornou uma instituição permanente dentro do Vaticano. Não era mais um gesto pontual, mas parte da estrutura oficial da Igreja. Livros de história começaram a registrar. Durante o pontificado de Leão XIV,
a Igreja enfrentou suas sombras e construiu um caminho de justiça. Certa noite, enquanto caminhava pelos jardins do Vaticano, o Papa olhou para o céu estrelado e refletiu em voz baixa: Senhor, que esta justiça não seja apenas uma fase, mas um legado. Que quem vier depois de mim continue esta missão. No dia seguinte, ele presidiu uma missa em ação de graças, dedicada a todas as vítimas que tiveram coragem de falar. Durante a homilia, disse: Vocês nos ensinaram que o silêncio dói mais do que a verdade. Por isso, em nome da Igreja, eu lhes digo: nós os ouvimos, nós os vemos e nós caminharemos ao lado de vocês. As palavras ecoaram pelo templo e, mais uma vez, lágrimas e orações se misturaram. Aquela missa foi transmitida ao vivo, alcançando milhões de pessoas em todo o mundo. Ao final, já sozinho na sacristia, o Papa retirou a mitra, fechou os olhos e fez uma oração silenciosa. Obrigado, Senhor, por permitir que eu seja apenas um instrumento. Que a tua justiça continue guiando a tua Igreja. E assim, a história desse tribunal especial, nascida do coração de um Papa determinado a enfrentar o passado, tornou-se um marco que inspiraria gerações futuras, lembrando ao mundo que a fé, quando verdadeira, não teme a verdade.